E aí, servidores, prontos para a próxima? Então, hoje a aula vai ser muito animada. A videoaula de hoje está muito animada. Se nos vídeos anteriores eu falei que o assunto era tranquilo, era light, hoje a coisa começa a ficar um pouco melhorada, começa a ficar mais interessante, tá? Então, o que acontece? Hoje o assunto é tão interessante que eu dividi ele em dois. Então, vocês vão assistir a primeira parte do vídeo agora, e o vídeo seguinte é a segunda parte, tá? Então, para não ficar muito longo, é um assunto um pouco extenso, tá? Eu acho que didaticamente e também, principalmente para não ficar muito cansativo para quem está assistindo, dividir em dois ali era a melhor opção a ser feita, tá bom? Então, vocês ficam com a primeira parte agora de organização e princípios constitucionais. Aí no vídeo seguinte você assiste a segunda parte, tá? Lembrando que eu no canal vou deixar a playlist Seguridade Social 2025. Aí você vai entrar lá na playlist e vai estar todos os vídeos lá em sequência para você assistir, tá? Então, se você tem dificuldade em achar, faz isso. Clica no canal, vai lá em playlists, vai aparecer lá várias playlists, aí você vai na Seguridade Social 2025. Esse assunto é muito importante. Agora a gente começa a preparar o terreno para conhecer os beneficiários do regime geral, tá? Que junto com os benefícios ali é o coração, é a base central das provas de concurso. Tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui nossa jornada. O direito previdenciário, como ramo autônomo do direito, possui princípios próprios. Alguns princípios são exclusivos da Seguridade Social, o que revela sua autonomia didática, enquanto outros são genéricos, aplicáveis a todos os ramos do direito, inclusive o securitário. Para fins de prova, é importante estar ligado nos princípios constitucionais, também chamados de objetivos, que estão sempre presentes em prova das mais diversas bancas. Então, olha que interessante, se você está estudando para concurso, se você é estudante de direito, você já deve ter percebido que toda vez que você vai estudar um subsistema do direito, direito administrativo, direito constitucional, processo civil, você esbarra nesse assunto aqui, princípios. Né? Princípios é o quê? É o norte daquela área do direito, o caminho que aquela área do direito segue. Tá? Aqui também não é diferente. Tá? O sistema securitário ele também tem o seu regramento, os seus princípios, tá? Que na lei a gente vai ver daqui a pouquinho é chamado de objetivos para efeitos de prova. Se tiver lá princípios ou objetivos, a gente marca que está certo. Não vai ter grandes efeitos para a gente em termos de prova de concurso. Tá? A própria Sebrasp já cobrou assim. Então, nosso sistema aqui é a mesma coisa. Vai ter princípios que a gente só vai ver aqui na nossa matéria, que vai estar só aqui, e vai ter princípios que são comuns. A gente vai estudar ele lá em constitucional, vai estudar ele em administrativo, processo civil, e também vai estudar ele aqui. Tá? Então, isso é bem interessante. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aonde estão esses famigerados princípios? A gente vai começar aqui, ó, no parágrafo único do 194. Você vai falar assim para mim, professor, parágrafo único e o caput, a cabeça do dispositivo. A cabeça do dispositivo a gente já estudou. Inclusive, eu falei para vocês fazerem o quê? Ó? Bota lá, ó, IPC de importante pra caramba. Agora a gente vai finalizar esse dispositivo. Lá no 194, no caput, estava o quê? Conceito de seguridade social. Quem tem seguridade social tem PAS, Previdência, Assistência e Saúde. PAS com S. Continuando o dispositivo, a gente tem um parágrafo único. Olha o que ele diz, ó. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos. Então, como eu falei para vocês, vale objetivos e vale princípios para efeito de prova. Então, se tiver lá objetivos ou se tiver princípios, eu vou seguir o mesmo caminho. Tá? Então, não tem grandes mudanças para a gente. Assim já caiu em provas do Sebrasp, por exemplo. Então, não vai mudar nada. Ah, está na lei, na Constituição está objetivo, e lá na prova está o princípio, está errado. Não. Tá? A banca vai entender como correto. Tá? E aqui no parágrafo único ele vai enumerar quais são esses princípios. Esses 1, 2, 3 a gente vai passear aqui, vai ver um por um. Tá? Então, olha só o que ele diz aí. Ó. Compete ao poder público, vamos sintetizar. Ó. Nos termos da lei, de acordo com a lei, organizar a Seguridade Social, que trata de que áreas que a gente já viu? Paz com S. Repare que eu estou sendo tudo mega repetitivo com esse negócio de paz com S para vocês não errarem de jeito nenhum. Previdência, assistência e saúde. Com base nos seguintes objetivos, que para a gente também são princípios.
Vamos agora o quê? Conhecer cada um deles. Então vamos lá. Primeiro deles, inciso 1, universalidade da cobertura e universalidade do atendimento. Então aqui eu já dividi no gráfico para vocês em dois, ó. Universalidade da cobertura e do atendimento. Já abri em dois para a gente ver o que quer dizer, qual é a intenção de cada um deles, ó. Cobertura. Todas as contingências sociais que gerem necessidade de proteção social, maternidade, velhice, doença, acidente, invalidez, reclusão e morte, deverão ser cobertas pela Seguridade Social. Mais para frente a gente vai conhecer, né? Qual é o benefício que cobre a maternidade, qual que cobre a velhice, já dá para ter uma noção, né, pessoal? Mesmo sem estudar. A doença, o acidente, a gente vai conhecer cada um deles. A universalidade do atendimento diz o quê? Todas as pessoas serão indistintamente acolhidas pela Seguridade Social. Cuidado que esse indistintamente acolhida tem ali algumas restrições, vamos dizer assim, tá? Algumas qualidades que devem ser observadas. A gente estudou ela lá atrás. Por exemplo, para a Previdência, a qualidade é o quê? Está contribuindo. Para a assistência, ser necessitado. Se ele é um necessitado, ele vai ser assistido. E a saúde é sem restrição. Aí é universalidade de atendimento mesmo. Vai todo mundo ser atendido. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então no inciso 1 nós temos o quê? Universalidade da cobertura e do atendimento. Vamos para o próximo. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aqui ele tentou igualar, de certo modo, aquilo que vai ser concedido para o pessoal que está em área urbana da população rural. Então, olha o que ele diz ali, ó. Uniformidade. Todas as contingências sociais que gerem necessidade de proteção social, aí ele vem de novo. Maternidade, velhice, doença, acidente, invalidez, reclusão e morte serão cobertos tanto para as populações urbanas quanto para as populações rurais. Aquele benefício que eu vou dar aqui para o urbano, eu também vou dar ele lá para o rural. Tá? Agora tome cuidado com o segundo item, que fala de equivalência. Refere-se aos aspectos pecuniários dos benefícios ou à qualidade dos serviços. Então, eles vão ser equivalentes, não vão ser iguais. Isso já foi tema de prova, tanto do SEBRASP quanto da FCC. Tá? Equivalência. Vai haver um certo grau de equivalência, mas eles não serão necessariamente iguais. Ser equivalente não é ser igual. Tá? São conceitos ali distintos. Então, aqui, mais um princípio / objetivo para a gente. Então, aqui o de número 2. Seguindo, pessoal. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Tem alguns princípios que caem bastante em prova, estão sempre aparecendo. Esse aqui é um deles. Tá? Então, o que a gente vai fazer quando tem uma coisa que é mais importante, que está aparecendo mais em prova que nas outras? Me diz aí o que a gente vai fazer. A gente vai aqui, ó, e vai colocar o quê? Um importante pra caramba. Importante pra caramba. Um IPCzinho nele ali. Tá um destaque. Se você tiver com um caderno, alguma coisa, dá um illumination nele lá, ó. Joga um verdão, um laranja, faz alguma coisa lá. Tá? Para deixar bem em destaque, esse aqui ele está sempre aparecendo. Vamos entender o que é a seletividade e o que é a distributividade. Então vamos lá, ó. Seletividade. Delimitação do rol de prestações que serão mantidas pela Seguridade Social. A seletividade tem a ver o quê? Com a seleção daquilo que eu vou entregar para a população. Então vou selecionar. O que a gente tem hoje selecionado? Aposentadoria programada. A gente tem a aposentadoria por incapacidade permanente, a gente tem o auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, o auxílio reclusão. Então é a seleção daquilo que eu vou ofertar para a população. E a distributividade, pessoal, sem ler, já vou sintetizar para vocês e depois a gente lê. Distributividade é quem vai receber. Para que classe eu vou direcionar esse benefício. Seletividade, a seleção do benefício, e distributividade, o direcionamento. Quem vai receber esse benefício que foi selecionado. Então vamos lá. Ó. Nem todos os segurados terão direito a todas as prestações que o sistema pode fornecer. Haverá atendimento distintivo e prioritário aos mais necessitados.
Então, quando eu seleciono um benefício, eu já tenho que pensar em direcionar esse benefício, distribuir ele para quem mais precisa. Não faz sentido aqui eu criar um benefício para quem não está precisando, para quem tem mais poder aquisitivo. Tá? Então, sempre que eu estiver criando aqui um benefício, selecionando algo, eu vou sempre pensar o quê? Em atender quem mais precisa. Quem não precisa, não tem o que estar me preocupando com isso aqui. Quem não precisa nem vai vir aqui usar nada disso aqui, pessoal. Não vai lá, quem não precisa não vai lá para a porta de INSS pedir benefício, pedir nada. Tá? Os mais abastados. Tá bom? Então, seletividade, seleção daquilo que eu vou entregar para a sociedade, e distributividade, quem vai receber. E eu devo fazer essa distributividade para quem? Para os mais necessitados. Eu vou direcionar para quem mais precisa. Tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Quarto, irredutibilidade do valor dos benefícios. Esse aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Nós vamos ler com bastante atenção. Tá? Irredutibilidade do valor do benefício é o quê? É não reduzir o valor do benefício. Então aqui, por que vai dar mais trabalho? Porque existem dois tipos de não redução, pessoal. Quando a gente encara a questão do valor nominal do benefício, quando a gente encara a questão do valor real, que é o poder aquisitivo, o poder de compra. Tá? Isso vai fazer diferença quando eu não reduzo nominalmente o valor ou quando eu estou de olho no poder de compra. Porque às vezes eu tenho aquele valor ali, mas daqui a 5, 6 anos o que eu consigo comprar com ele não é o que eu comprava lá há 5 anos atrás. Tá? Então isso aí vai fazer a diferença. Então vamos dar uma olhada. Ó. Na forma do artigo 2º, inciso 5 da Lei 8.213, é direito dos segurados independentes que o valor do seu benefício previdenciário não seja reduzido nominalmente. Então, se ele está recebendo lá o benefício de R$ 1.500, o valor não pode ser diminuído para ele receber menos que R$ 1.500. Bem como sofra os reajustes anuais a fim de preservar o seu poder aquisitivo. Então, os reajustes têm que garantir o quê? O poder de compra. Tá? Então, bastante atenção com isso. A Previdência Social rege pelos seguintes princípios e objetivos, que é o que está no artigo que a gente acabou de ler. Ó. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Então, eu não posso diminuir o valor nominal e, na hora de reajustar, eu tenho que preservar o poder aquisitivo. Veja que interessante. Vamos lá. Logo, não se cuida apenas de uma irredutibilidade nominal ou formal, e sim material, sendo direito subjetivo dos beneficiários do regime geral o reajuste pelo índice legal para a manutenção do seu valor real, conforme determinação do artigo 201, parágrafo 4º da Constituição. Atualmente, em regra, os benefícios deverão ser reajustados na mesma data do reajuste do salário mínimo e de acordo com o INPC, o Índice Nacional de Preços do Consumidor. Aqui acontece algo bastante interessante, pessoal. O benefício ele é reajustado pelo INPC, mas o salário mínimo ele é reajustado pela inflação e é normal que dê mais do que a inflação às vezes. Né? O governo ali querendo mostrar serviço deu algo mais. Isso vai causar um pouco de discrepância e de desconfiança. Que é o que? A pessoa está recebendo ali. Vocês já devem ter visto acontecer isso. A pessoa se aposenta, aí ela está recebendo ali o equivalente a 3 salários mínimos. Como o reajuste do benefício é pelo INPC, o reajuste do salário mínimo é por outro mecanismo, se reajustar mais o salário mínimo, que é o que vem acontecendo, vai haver o quê? A sensação de que o meu benefício está diminuindo. Então ele está com 3 salários mínimos, daqui a alguns anos ele vai estar o quê? Um salário mínimo, vai estar ali, no mesmo teto do salário mínimo. Por que isso ocorre, pessoal? Porque o índice aqui é diferente. Um está pelo INPC, o outro é pela inflação e às vezes dá mais do que a inflação. É muito comum os governos aí, quando estão em dificuldade, para tentar mostrar serviço, dá mais do que a inflação. Tá? E aí vai haver esse impacto. O STF já entendeu que isso aí é constitucional, tá? Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Então, não tem muito o que ser feito, tá? Não há nada que se possa ser feito. Seguimos, pessoal. Equidade na forma de participação no custeio. Aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer o que com a equidade? Vou colocar também um IPC nele. Esse aqui bomba em prova de concurso. A gente vai falar muito aqui de equidade quando a gente for falar da parte de financiamento. Então, quando a gente estiver batendo nos vídeos de financiamento, a gente vai falar muito, vai ver muito com essa questão da equidade. Tá bom?
Vamos dar uma olhada, eu vou dar uma lida para vocês e já vou falar uma coisa para vocês para facilitar, para vocês entenderem ali de forma tranquila o que é essa equidade. Então, olha só, deve-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Quem tem maior capacidade contributiva irá contribuir com mais. Quem tem menor capacidade contribuirá com menos. Então, a ideia da equidade é o quê, pessoal? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. A gente vai ver isso na prática quando for falar de financiamento, que as alíquotas de desconto lá no contra-cheque da pessoa, na ordem de pagamento da pessoa. Se ela ganha mais, ela vai incidir alíquotas maiores nela. Se ela ganha menos, vai incidir alíquotas menores. Isso se dá por causa da equidade, que a gente já colocou um IPC de importante pra caramba nele aqui. Então, guardem, de maneira bem prática. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Beleza? Bem tranquilo, tá? Então tenha isso na ideia. Quanto mais eu ganhar, mais eu vou contribuir, mais eu vou pagar. Se eu ganhar menos, vou pagar menos. Mas vai estar todo mundo ali dentro do sistema, tá? O sistema é bem solidário. Seguindo, pessoal, para finalizar nosso último princípio de hoje, diversidade da base de financiamento. Então vamos lá, vou dar uma lida e vamos a algumas explicações. Então olha só, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência, que são as 3 áreas da Seguridade. Preservado o caráter contributivo da Previdência Social, que a gente já viu lá atrás que Previdência eu tenho o quê? Que contribuir. Pois bem, pessoal, vamos observar aqui o seguinte. Em 2019, nós tivemos a reforma da Previdência. Então, antes da reforma da Previdência, o princípio terminava aqui, ó, diversidade da base de financiamento. E aí havia uma grande discussão se o sistema era deficitário ou não era deficitário. Então, parte dos congressistas dizendo que era deficitário e parte dizendo que não era deficitário, para justificar ali a reforma da Previdência ou não, tá? Fazer ou não fazer a reforma. E aí a reforma da Previdência vem e para facilitar esse estudo, para dizer quem tem razão ou quem não tem razão, ele complementa. Ó. Diz que tem que identificar cada rúbrica contábil para a gente poder saber se o sistema é deficitário, se é superavitário, qual é a real situação do sistema. Tá? Então eu separo por rúbricas contábeis para cada área. Então eu vou ter agora lá a contagem, as rúbricas contábeis de saúde, de previdência e assistência. E aí eu consigo saber de verdade qual a situação de cada área. Se está deficitário, se não está deficitário, se ela é superavitária. Eu consigo ali olhar de maneira precisa, de acordo com esse novo comando constitucional. Tá? Qual é a ideia aqui dessa diversidade da base de financiamento? É ter uma base mais ampla possível. A ideia aqui é o seguinte, quanto mais dinheiro para a Seguridade, que trata de 3 áreas ó, bem sensíveis para o governo e para a população, quanto mais dinheiro, melhor, pessoal. Quanto mais eu diversificar, mais eu vou arrecadar. Em caso de crises na área A ou B, eu vou lá e diversifico para a área C, D, E e consigo captar ainda mais recursos, porque eu tenho uma área muito sensível, muito peculiar para a população, tá? Então é importante o quê? Eu preservar ao máximo, eu diversificar esse financiamento para que não falte recursos para essas 3 áreas. Tá? Olha o que eu botei aqui embaixo. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade, com base na diversidade, identificando-se em cada rúbrica, é o que a gente viu. Visa assegurar de diversas formas os direitos à saúde, à previdência e assistência. Porque não pode faltar recurso. Como eu falei para vocês, essa é uma área, pessoal, muito, mas muito sensível para o povo. Tá? Por isso que o governo tem ali que diversificar, ele vai ter que criar mecanismo para estar sempre o quê? Entrando recursos para essa área e a gente não haja aí no futuro um problema de pagamentos. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa primeira parte da aula de princípios. Já se prepara que na aula seguinte a gente já entra já falando, já na segunda parte a gente vai ver mais uma quantidade grande de princípios que são também muito importantes para a gente, tá? Se gostou, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like, curta e compartilha, me segue lá no Insta para saber as novidades, se quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima!